Então, pessoal, nesse próximo exemplo, tá um pouco borrada a imagem, mas você vai conseguir ler. Primeiramente, você vai ver que o cloreto de sódio, o sal de cozinha, que é utilizado para ajudar no espessamento do produto, está logo no início dessa composição. Ele vem antes de vários ativos hidratantes, de vários ativos de resultado, e muito antes do próprio extrato. Isso significa que esse sabonete íntimo em específico ele tem muito sal. Além disso, você pode ver a presença de soda cáustica nesse produto, tá bom? Além disso, a gente vê que o extrato, que provavelmente é o apelo de marketing desse produto, é o apelo que ele faz a propaganda para você comprar o mesmo, está logo no final. Ele está junto dos conservantes. Isso significa que a concentração dele deve ser de provavelmente 0,10% de extrato. Além disso, ainda nessas características, você vai ver que tem muita matéria-prima, corante disso, corante daquilo, espessante de um tipo, de outro tipo, um monte de coisa que não tem nada a ver com a limpeza, tá? Ele só tem a ver com o sensorial. Neste próximo exemplo de sabonete íntimo, a gente vê uma composição também com o cloreto de sódio, tá bom? Para ajudar no espessamento. Nós temos 2 extratos naturais, porém, depois que ele coloca esses extratos naturais no final do produto, que significa que a concentração é baixa também, você pode ver a quantidade de alérgeno que esse produto tem. Ele tem 7 alérgenos e só 2 extratos naturais. Os alérgenos são esses em vermelho, então butilfenilmetilpropional, hexilcinamal, linalol, limonene, todos eles são muito comuns em essência. Significa que esse sabonete íntimo específico, a identidade de produto dele é colocar muita essência para que você sinta uma sensação sensorial de refrescância pelo excesso da essência, mas de fato de tratamento que ele traz não é nada. A gente tem muito sal, ácido cítrico como regulador de pH, que não é o excelente. A gente tem pouquíssimo extrato de camomila e camélia, que seria a calêndula. Você tem bem menor quantidade junto com o alérgeno. Significa que também ele deve ter aí menos que 0,01% de extrato. Só uma observação, é muito raro, é uma exceção o sabonete íntimo, um produto que entra em contato com mucosas, ter essência, tá, pessoal? Então, você não põe essência, por exemplo, num colírio. Não tem sentido. Por quê? Porque seu olho é muito sensível e a essência pode prejudicar essa mucosa. Por que no sabonete íntimo tem que ter? Certo? Bom, o que a gente fez então diante de tudo isso, quando a gente olhou para a composição do sabonete íntimo em escala, em grande escala no mercado? Quando a gente começou a perceber isso, nós entendemos que a gente teria que desenvolver um sabonete íntimo que realmente trabalha com a ideia de mucosa, de uma pele hipersensível, principalmente na gestação. Muitas mulheres têm muitos problemas ginecológicos que estão com certeza relacionados ao sabonete íntimo, ao uso desse sabonete íntimo que, ao colocar esse monte de matéria-prima que hipersensibiliza a pele, soda cáustica, sal, alérgenos ao extremo, com certeza traz problemas como a candidíase, que é tão comum na mulher brasileira e que com certeza está relacionada ao sabonete íntimo. Por isso que nós fizemos um produto natural, vegano, que tem o controle de pH feito através do ácido lático. O ácido lático, ele tem diversas vantagens em relação, por exemplo, ao ácido cítrico, tá? Qual que é as vantagens? O ácido lático, primeiramente, que você tem uma afinidade biológica muito maior com o ácido lático do que com o ácido cítrico. O corpo produz ácido lático naturalmente. Muitas ocasiões você regula o pH do seu corpo fisiológico
e em mucosas também com o próprio ácido lático. Então, ele tem uma afinidade muito melhor com a pele e muito menos agressivo, muito menos irritante. Além disso, ele tem um poder hidratante. Então, olha só que legal, você acidificar o seu produto com uma matéria-prima que também hidrata a pele. Exatamente. Além disso, o uso de espessante natural, nada de sal. Nada de sal. A gente não precisa utilizar o cloreto de sódio para espessar um produto. Isso daí, na verdade, você se usa cloreto de sódio porque é barato. Porque é muito barato para o cara fazer. Mas se você for na farmácia comprar um sabonete íntimo, você vai pagar caro igual. Então, por que não investir um pouquinho mais em qualidade e utilizar um espessante que não tem problema nenhum, que seja natural, que não cause reação alérgica, que não faça mal à sua pele? E o mais interessante disso é que, por exemplo, se você for para a linha capilar, já existem muitos produtos que já fazem propaganda falando nada de sal, nada de sulfato, nada de sódio na composição. Só que aí você usa um sabonete íntimo com sal. Exatamente, você vai para o sabonete íntimo e ele tem muito sal. Vocês viram ali, é o segundo ou terceiro item, que tem muito sal na composição. Imagina você passar sal numa mucosa? Você passa sal no olho? Você passaria sal na sua região ginecológica? Acredito que não, porque o sal é sensibilizante. Então, a gente usa um espessante natural. Uma outra abordagem que nós vamos utilizar é a seguinte. Muitas vezes, no produto, se utiliza de vias farmacológicas, o que pode ser um pouco agressivo, para se atingir os resultados esperados. Então, existem, por exemplo, alguns sabonetes íntimos que eles colocam matérias-primas com ação antibiótica, por exemplo. E isso pode ser muito agressivo e chegar a fazer mal ao seu bebê. Então, a nossa abordagem das vias do resultado é através de extratos naturais. E a gente vai ensinar para vocês no nosso curso uma forma de você fabricar o seu próprio extrato pagando barato, muito barato, menos de R$2, e você conseguindo uma alta concentração, uma concentração muito grande de ativos naturais de alta qualidade. Então, o resultado do nosso produto vai se pautar muito através dos extratos naturais feitos na hora e com alta concentração. Esse é um ponto interessante, porque a indústria faz, afinal, tudo isso, né? Muitas vezes a gente pode se perguntar como um produto voltado para a gestante ou para o cuidado íntimo da mulher contém tanta coisa nociva à saúde. Vou falar, é por causa do preço. Muitas vezes a indústria está mais preocupada em reduzir centavos da produção, centavos, do que utilizar matérias-primas que realmente funcionam. No seu caso, com esse curso, você vai aprender a fazer um sabonete íntimo mais barato do que você pagaria no mercado, que você sabe a composição e com realmente coisas que fazem bem, que auxiliam no seu tratamento dessa região tão sensível e no momento tão sensível. Então, muitas vezes o produto está mais barato você fazer em casa, tá? Por incrível que pareça. De 4 a 5 vezes mais barato, na verdade, e com a garantia da qualidade, porque você sabe o que está fazendo, sabe o que tem, sabe por que está lá, sabe como fazer, com coisas frescas, ingredientes frescos, numa produção profissional. Exatamente. Além disso, como adicional, aqui a gente tirou todos os alérgenos. Então, nós fizemos uma pesquisa de todas as matérias-primas que vão no sabonete íntimo, tiramos todas que pudessem ter relação direta ou indireta com qualquer caso de alergia, e nós tiramos a essência. A essência vem dos óleos essenciais. Ela vai vir das matérias-primas naturais, tá? Porque nada sintético. Sem essência, nós temos com certeza sem alérgeno. Nós tiramos o alérgeno porque a essência é a maior responsável pelo alérgeno no produto. Então, lembre-se disso quando você for avaliar os produtos e também quando você for avaliar a possibilidade de fazer seu produto. Ah, mas eu quero que tenha um cheiro maravilhoso. O cheiro maravilhoso pode ser natural. O natural também tem um cheiro muito mais agradável, até às vezes, do que a essência. E com certeza mais saudável para você.
Próximo ponto que a gente foi investigar foi a pomada para amamentação. A pomada para amamentação, muitas vezes ela é utilizada pela gestante no final, né, do último trimestre, já para preparar o seio e o mamilo e evitar rachaduras durante a amamentação. Também é super utilizada, muito utilizada no puerpério, nesse período inicial de amamentação que o seu corpo está acostumando com amamentar o bebê. Muitas vezes aparecem rachaduras, muitas mulheres sofrem muito com esse processo de amamentação por causa da dor, da desidratação, do ressecamento que gera nos mamilos e no seio. Então nós fomos buscar a pomada de amamentação e entender o que o mercado tem a oferecer. Essa foi outra questão importante. Por que a pomada de amamentação? Vamos pensar como ela é utilizada no seio e posteriormente o bebê vai ter contato com essa mama, diretamente, um contato oral, de ingestão oral. Então, a nossa preocupação foi o que tem nessa pomada para amamentação, já que o bebê pode ingerir essas substâncias. E aí nós encontramos a lanolina. A lanolina é a mais comum, em mais de 90% das indicadas para o preparo da amamentação dos seios, tem na composição lanolina ou 100% lanolina. A lanolina é o sebo, ela é obtida através do sebo da pele de carneiro. Como é que funciona? O carneiro vai ser tosquiado para retirar a lã, e embaixo disso vai ter um certo sebo que passa por um processo de refino e é obtido como se fosse como se fosse uma banha de carneiro. É um produto antigo, muita gente fala da banha de carneiro. Passa a banha de carneiro. Bom, até então parece inofensivo falar da banha de carneiro. Porém, a banha de carneiro tem um problema muito grave, que é a contaminação por pesticida. Então, desde lá dos anos 90, pesquisas americanas chegaram à conclusão de que a lanolina contém os pesticidas aplicados diretamente nos pelos do carneiro. Para quê? Para manter a lã melhor. Quando você pensa pesticida, é como se fosse o antipulgas do carneiro. O que esse produto é? Altamente tóxico. Eles são tóxicos e vão estar em contato com a ingestão oral do bebê. Mesmo que você lave a mama, ele pode se acumular tanto ali na região quanto no próprio leite. Ele pode ser absorvido pelo leite. A gente está falando de uma região que está em contato direto com a boca do bebê. Dessa forma, a lanolina já apresenta um problema grave, que é ter toxinas antipulgas, vamos chamar assim, dos carneiros. Além disso, muitos estudos mostram que a lanolina, se comparada com o próprio leite materno, não tem efeito de fato hidratante. Muitas mulheres já falam: nossa, eu passo lanolina, mas não dá a sensação de hidratação. Ou hidrata muito pouco. Então, nós já vemos que, além de ter problemas de pesticidas e ser com certeza contaminada por pesticida, ela não funciona tão bem assim. Além disso, é um produto que não é vegano, porque ele está associado aos maus tratos animais durante o processo de produção, ou seja, de cuidado desses carneiros. Nós colocamos até várias fontes para vocês darem uma olhada. Ó, exemplo de composição, então, de uma pomada muito famosa, novamente, a mais famosa do Brasil. O que tem nessa composição? 100% lanolina. Exatamente, a lanolina modificada. Esse produto em específico ele é muito interessante porque ele diz o seguinte: não, a nossa lanolina tem uma quantidade mínima de pesticida. E fui pesquisar, então, ao ver isso, fui pesquisar para entender o que é essa quantidade mínima de pesticida. Bom, a quantidade mínima é 1,5% por grama de lanolina tem de quantidade de pesticida. Ou seja, eu não sei, mas eu acho que não é tão mínimo assim. Esses parâmetros de toxicidade, eles fazem estudos, tá? Comparando com ratos, a ingestão por coelhos, e eles determinam uma toxicidade crônica e aguda
tá? Do que pode ser fatal a curto prazo ou a longo prazo desses animais, tá bom? E aí, através deste parâmetro de toxicidade, eles jogam abaixo. Então, o mínimo aceitável significa um nível de toxicidade abaixo do agudo ou crônico nesses testes baseados em animais. A única coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: eu não quero meu filho ingerindo pesticida. Não interessa se alguém estudou com o coelho, com o rato, que essa quantidade não faz mal. Eu não quero. E nesse parâmetro de 1,5 é uma quantidade muito grande. Então, eu não sei vocês, mas essa coisa de mínimo, esse parâmetro de mínimo, não interessa. Então, o que nós fizemos? Uma pesquisa para entender qual seria uma alternativa natural sem o uso de lanolina, visto que a lanolina já está sujeita a todas essas contaminações por pesticidas. E mesmo que se trate de uma lanolina ultra refinada, modificada, tem várias outras questões. Por exemplo, a alimentação do carneiro que vai para essa lanolina. Como é alimentado? Ele não recebe um monte de hormônio? Será que ele não recebe milho transgênico ou outro tipo de alimento transgênico? Ou o processo de refino pode dar errado naquela vez. E aí esse 1,5 vira 3, 4. E o que é utilizado nesse processo de refino? Será que o ativo que refina é seguro também? Então, por isso, nós saímos da lanolina e fomos para um produto totalmente natural, com ingredientes comestíveis e não nocivos. Pensando justamente que o bebê vai ter contato direto com esse produto, mesmo que seja com os resíduos do mesmo, e também o leite, a mama, vai estar em contato com esse produto. Então, o que a gente pensou? Vamos para produtos naturais que são completamente seguros para a ingestão, sem nenhum tóxico, sem nenhuma substância sintética, totalmente seguro para o bebê, sem conservante, sem essência, sem alérgeno, sem lanolina e também vegano. Então, nós selecionamos ingredientes especiais, especificamente para atender a necessidade tanto da hidratação quanto da possibilidade de ingestão do bebê, para que você fique totalmente segura que, caso haja uma ingestão, não vai causar dano para o bebê. Pausa um pouco, já. Um dos próximos produtos que nós pesquisamos foi um produto drenante para edemas. Por que um produto para edemas, né? O que é o edema? O edema é um inchaço, é sua sobrecarga dos sistemas linfático, circulatório e renal, que é muito comum na grávida, principalmente a partir do final do segundo trimestre para o terceiro, quando o tamanho do bebê já está comprometendo a circulação do seu corpo, o seu sistema renal e as próprias linfas. Então, você começa a sentir, inevitavelmente, as pernas inchando, os pés inchados, os braços, até as mãos, inclusive até alguns problemas de inchaço nos tornozelos, é muito comum, nos punhos é também muito comum. Então, muitas grávidas reclamam de inchaço e recorrem ao tratamento de drenagem linfática. Esse tratamento tanto por meio de produtos ou até de massagem com esses produtos. No entanto, nós temos que tomar muito cuidado, porque os produtos drenantes, eles influenciam diretamente na circulação. Esses produtos que influenciam diretamente na circulação, com certeza vão afetar o seu bebê. E com certeza podem ter algum tipo de potencial abortivo por mexer diretamente com a circulação. Lembrando que muitas grávidas também se queixam e têm problemas graves de pressão. Então, mexer com a circulação é sempre muito grave. Também alguns produtos muito comuns no mercado que usam cânfora, arnica, mentol podem apresentar um potencial abortivo. Nós vamos ver isso. Aí, alguns exemplos. Esse primeiro produto foi um produto que a gente encontrou voltado especificamente para a gestante. Então, ele é um produto que promove o alívio do inchaço para a gestante. Mas aí vocês vão ver que ele tem um pouquinho de extrato de centela asiática. Esse extrato, nós pesquisamos, tem um potencial abortivo. Outro produto muito comum
é o produto que tem arnica. Arnica, mentol, são todos ingredientes muito comuns na composição de produtos que mexem com os edemas, né? Que trabalham com edemas. A arnica também tem potencial abortivo. Além dessas matérias-primas, vocês podem observar a presença da parafina líquida. Então, ao mesmo tempo que você está utilizando um produto para tratar os inchaços, você vai colocar a parafina líquida que vai obstruir os seus poros e pode causar inflamações. Ou seja, é um desserviço você promover inflamação numa perna ou num braço, num punho que esteja inchado. Também nós vemos nesse segundo produto a presença dos parabenos, metilparabeno e propilparabeno como conservante. O que a gente já sabe que não é bom para a gestante, não é bom para o bebê. Qual foi a nossa alternativa, então? Buscar um gel revitalizante, sem nenhum extrato natural que interfere na circulação diretamente. Retiramos, então, de qualquer possibilidade, um extrato que seja abortivo, que é uma preocupação muito grande da gestante. Então, nós fizemos um produto com mais de 95% de ingredientes naturais, sem esses extratos que possam causar qualquer risco de aborto, sem ingredientes que estejam associados com potencial abortivo, por exemplo, alguns ingredientes hormonais que mexem com a circulação. Nós fizemos o tratamento por uma via de extratos calmantes que promovem um relaxamento muscular, que indiretamente mexem com a circulação, sem afetar diretamente a sua circulação. Com ativos naturais também que hidratam e com o próprio espessante natural, sem parabenos, obviamente, sem nada que possa ser nocivo para você e para o seu bebê. Você vai aprender a fazer esse gel revitalizante também no nosso curso. Então, a abordagem para a gente diminuir o inchaço da pele é promovendo a circulação natural do organismo, sem promover isso por via artificial ou farmacológica, através da redução das inflamações e também do relaxamento muscular. A gente consegue promover a circulação sem interferir na pressão sanguínea da gestante. Exatamente. Por fim, o produto que é mais famoso para a gestante. Acredito que todas as gestantes já tenham usado em algum momento o tal do óleo anti-estrias. O óleo anti-estrias é um produto muito vendido e voltado para a gestante. Por quê? Porque a pele da barriga da gestante, até das costas, chega um ponto que começa a estirar devido ao crescimento do bebê. Essa pele, então, se torna muito sensível, ela vai passar a esticar muito além da capacidade, né? É fantástico como o corpo humano funciona. Então, as pessoas buscam óleos para reidratar, para tentar prevenir a estria. É um medo muito grande da gestante ter muita estria, principalmente porque a estria, geralmente, quando termina a gravidez, ela continua por um bom tempo ali, se não para sempre. Porém, muitos óleos que se vendem para gestantes têm um grave problema. Eles se dizem 100% compostos de óleo, mas quando a gente analisa a composição, como a gente mostrou para vocês, eles não têm quase nada de óleo vegetal na composição. Alguns dizem até 100% óleo de amêndoas doces, que é um óleo bem comum. Mas quando você olha a composição, ele tem parafina, óleo mineral, espessante sintético, um monte de polímero, um monte de coisa sintética e só um pouquinho do óleo de amêndoas de fato. Vamos olhar para um exemplo de produto? Esse é de uma marca muito famosa, não podemos citar essa marca, porém dê uma olhada, é uma marca voltada para anti-estrias, para gestante, e olha quem está ali em primeiro lugar. Então, a base desse produto, tá, é a parafina líquida. Você pode chamar isso de óleo mineral, tá bom? E ele faz a base desse produto.
Depois você tem alguns glicerídeos para só depois a gente ir para a mistura de óleos vegetais, onde no final, veja só quem está aí também, vários alérgenos, tá bom? O que a gente pode falar então desse produto? Que ele é produzido, o que ele tem? Petrolatos, ou seja, derivados do petróleo. Esses derivados têm neurotoxinas que podem ser nocivas ao sistema nervoso, tanto seu quanto do seu bebê, visto que você está aplicando diretamente em uma área de contato que é mais fácil para a absorção do bebê, além de bloquear os poros, impedir a correta hidratação. Olha, é interessante, né? Você está hidratando e desidratando ao mesmo tempo. Quando você bloqueia os poros, você impede a circulação de líquido, da água ali. Então, na verdade, você está dando um falso sensorial de hidratação. Num primeiro momento, você sente uma hidratação, só que depois, no seu primeiro banho, já vai embora tudo junto com a umidade. E junto com qualquer ativo que você possa colocar nessa pele depois. Além disso, ele sensibiliza a pele. Todo qualquer petrolato ele é muito danoso para a pele, para o cabelo, para qualquer coisa que você utilizar. Ele pode causar reação alérgica, o ressecamento da pele, acne, vários problemas que vão piorar suas estrias ou até causar mais estrias. Por quê? Porque na verdade você não está de fato hidratando. Porque o seu óleo anti-estrias, ele é mineral e ele é derivado do petrolato, mas ele não é vegetal. Então aqui a gente vê claramente um exemplo de um óleo anti-estrias que não é um óleo saudável para você. Ele tem parafina, ele tem um pouquinho de óleo de macadâmia e quase nada de óleo de abacate. Porém, cheio dos alérgenos, ó, linalol, que a gente já conversou, citronelol, o álcool benzil, que é um aromático presente em essência, e todos são alérgenos. Então, olha que problema. Essa, então, é de uma marca muito famosa, é uma marca associada a mamãe e bebê, tá? E o que a gente quis trazer para essa composição é que essa marca fala, olha, esse aqui é o óleo de amêndoas para mamãe e bebê. Tá, vamos olhar para esse óleo de amêndoas. Será que ele só tem óleo de amêndoas de fato? Então, primeiramente, você vai ver que esse óleo, ele começa com água. A gente, nas aulas de química básica, aprende que o óleo não mistura com a água. Então, se você tem a água no óleo presente aí, significa que você vai ter que recorrer de vários produtos químicos para fazer esses dois se misturarem. Daí que você vai ver um monte de matéria-prima esquisita nessa composição para dar realmente essa estabilidade. Como, por exemplo, esses polímeros acrílicos, tá? E por que colocar água, então, nesse caso? Para baixar o custo. Exatamente. Então, a gente pode dizer que, na verdade, ele tem mais água que óleo. Então, já começa que esse óleo não é óleo, ele é água com óleo. Você já em casa, com certeza, tentou misturar água e óleo. Não dá muito certo. Para isso acontecer, você tem que ter uma proporção bem menor de óleo e, como o Roberto falou, uma quantidade de outros ingredientes paralelos que vão fazer essa mistura. Daí você coloca um monte de coisa no meio para tentar fazer com que essa mistura seja homogênea. Quando você pega, parece um óleo, mas como a gente conversou, o que parece na indústria cosmética dificilmente é de verdade. Além disso, você pode ver aí nessa composição o hidróxido de sódio, tá? E até a soda cáustica. Então, esse tipo de matéria-prima vai promover o ressecamento e vai ajudar a sua pele ressecada a formar estria. Você tem que lembrar de um conceito que é o seguinte: quando você passar o óleo na pele, esse óleo vai ser absorvido e a umidade vai evaporar. E quando isso acontece, o que fica? Os sais, e esse sal que ficou aumenta em concentração localizada, e aí o efeito ressecante se exponencializa, tá? Então, não é que ele em solução vai ressecar sua pele, mas quando ele secar na sua pele, ele pode causar tanto a agressividade quanto o ressecamento. Além dessa quantidade muito grande de água, olha o que a gente tem. A gente tem só óleo de amêndoas? Não. A gente tem óleo de canola, o óleo de amêndoas e o óleo de girassol.
que são óleos de baixa qualidade. É um óleo que se usa muito na culinária. E se você for no mercado e ver o óleo de canola, o óleo de girassol, você vai ver que ele é um óleo amarelado, um óleo grosso. Não é o óleo correto para se passar na pele. A gente precisa de um perfil de óleos leves, capazes de serem absorvidos. Esse tipo de óleo muito grosseiro, ele forma uma capa na sua pele grudenta e não é legal. Aliás, essa é uma característica, se você analisar os produtos que são vendidos como a óleo de amêndoas, que eles são super grudentos. Quando você pega de fato um óleo de amêndoa de qualidade puro, ele não é grudento assim, ele é um óleo bem mais leve. Porém, quando você olha para a composição, faz sentido que ele seja grudento. Olha o tanto de polímero, olha o tanto de outros óleos grosseiros. Olha, soda cáustica, sal, se você olhar o último ingrediente. Carbonato de sódio também, que também é ressecante. Exatamente, a água e outros elementos para fazer essa mistura. Então, se você sente que um óleo gruda na sua mão, você faz assim e ele está grudando, pode desconfiar que tem coisa no meio. Esse é um outro exemplo da mesma marca, também voltado para a linha mamãe e bebê. E nós estamos olhando aqui outro exemplo de um monte de coisa que não tem nada a ver com um 100% óleo que é vendido. Um monte de produto sintético com várias funções artificializadas e geralmente quando esse produto tem esse perfil tão grande de coisas sintéticas, o intuito dele é ser visualmente agradável, é ter uma viscosidade interessante, é ter um sensorial ou geladinho, uma espalhabilidade específica. Então, você associa, tá, esse monte de coisa eraiada na composição às suas características sensoriais, tá bom? E muitas vezes esse tipo de substância não é legal, não faz muito bem ou não agrega muito, tá bom? Na melhor das hipóteses, essa substância não faz nada, só que você paga mais caro para nada. Tá? E além disso, ela não cumpre com o que promete. Quando você fala que um óleo ele vai ser hidratante e anti-estrias, ele tem que, no mínimo, prevenir ou auxiliar na hidratação e no tratamento de estrias. Mas quando você olha para esse tipo de óleo, isso não acontece. E pior, com esse monte de alérgeno que a gente pode olhar no final, que vem da essência, a essência de quê, inclusive? De amêndoas, provavelmente, para que você tenha o sensorial de que, é amêndoa. Você está com a essência de amêndoas causando problema que o óleo de amêndoas de verdade poderia resolver. Além disso, nesse caso desse óleo, olha que interessante. Quem está em maior quantidade aqui é o óleo de palma. Um óleo muito mais barato do que o óleo de amêndoas. Qual que foi a nossa abordagem, então? Trazer um produto honesto. Um óleo que tem óleo. Olha que interessante. Para a indústria cosmética, um óleo conter óleo vegetal, gente, isso já é muito diferenciado, por incrível que pareça. Então, a gente trouxe um óleo feito com óleos vegetais, hidratantes e leves. Além disso, ativos complementares que atuam junto com esses óleos leves, como a vitamina E, para realmente tratar e prevenir estrias. Então, não é só trabalhar com os óleos, e óleos nobres, leves, de fato hidratantes, mas também com vários ativos complementares que potencializam isso. Sem espessante sintético, aqueles polímeros que a gente conversou, e sem petrolato e sem parabeno, e sem óleo mineral. Dessa forma, a gente apresentou para vocês um pouquinho da composição de tudo que a gente viu no mercado, tudo que pode ser nocivo, e trouxe para vocês o que eu uso hoje como os cosméticos enquanto grávida e que a gente desenvolveu para não ter nenhum potencial nocivo nem para mim, nem para o nosso filho. Gostaria você também de conhecer esses produtos? Você aprender a fazer cosméticos naturais e veganos mais baratos, muito mais baratos do que o que você paga nesses todos que a gente mostrou para você, com garantia de qualidade, resultado, sem parabenos, sem petrolato, sem óleo mineral,
com ativos naturais de impacto e não são nocivos para a sua gestação? Então, se vocês gostaram dos conceitos dos produtos, vocês podem acessar o nosso curso. Nós elaboramos um curso didático, sem enrolação, focado na prática para você aprender a fazer os seus produtos com qualidade. O nosso curso, nós oferecemos as aulas práticas, ensinando passo a passo, em vídeo, os projetos de formulação para você poder acompanhar o seu projeto, já com as composições redigidas da forma correta. Nós disponibilizamos para vocês as planilhas de cálculos automatizados, de forma que você pode fazer os seus produtos para si ou para vender de forma rápida, tá? Vocês terão acesso ao suporte, nós poderemos tirar dúvidas, conversar a respeito dos produtos e a gente vai ensinar tudo que vocês precisarem para sair com seus produtos prontos. Então, se vocês se interessaram, acessem o link do curso ou mandem uma mensagem para a gente que a gente vai atender vocês.